Seu marido ficou com a casa, o carro e até os presentes que ela tinha dado durante o divórcio. Mas quando ele voltou um ano depois, implorando perdão, ela congelou ao ver. Meu Deus, por quê? Regina Oliveira correu para a pia da cozinha e cuspiu o café que acabará de tomar de sua xícara. Bela está me atormentando de novo, pensou com raiva e desespero. Como posso fazer isso parar? Talvez eu devesse dar uma surra nela com um cinto. No entanto, naquela manhã, Regina havia acordado com um raro bom humor. Era sábado e todo o fim de semana estava pela frente. Ela ficou na cama olhando para o teto, perguntando-se preguiçosamente de onde vinha aquele raio de sol. Levou um momento para perceber que estava refletindo em um pequeno espelho na mesa de cabeceira, onde o sol batia. Como a casa está silenciosa, ela se maravilhou. Já são 10 horas. Antônio e Bela já deveriam estar acordados a essa altura. Ela tinha planejado passar o dia com Bela no shopping, onde finalmente poderia comprar aquelas calças que estava olhando no site de uma loja. Também compraria algo novo para Bela, e depois ela e o marido poderiam passar o dia juntos. Mas então Regina virou para o lado e viu um bilhete de seu marido. Tive que ir trabalhar, me chamaram com urgência. Claro, Antônio não voltará tão cedo, pensou irritada. Por que sempre o chamam nos fins de semana? Por que o chefe dele não pode ir no lugar dele? Talvez assim ele parasse de enviar outras pessoas. Seu marido era subdiretor de uma grande empresa de construção. Muitas vezes, ele tinha que visitar pessoalmente os canteiros de obras, mesmo nos fins de semana. Isso estragou um pouco o bom humor de Regina, mas ela tentou não deixar que a afetasse. Ela se levantou, vestiu um roupão sobre a camisola e desceu as escadas. Entrou na cozinha, ferveu água na chaleira elétrica e colocou o café moído em uma xícara, enchendo-a com água. Antônio me lembraria que temos uma máquina de café, sorriu para si mesma. Mas era agradável aproveitar o processo de fazer café à moda antiga, como nos seus dias no dormitório da faculdade. Regina cobriu a xícara com um pires e foi ao banheiro se lavar. Decidiu tomar um banho, passando cerca de 10 minutos sob os jatos frios de água. Quando voltou à cozinha, olhou pela janela e sorriu para o ensolarado dia de verão que prometia apenas coisas boas. Mas tudo foi arruinado com aquele gole de café. Aparentemente, enquanto ela estava no banheiro, Bela havia entrado na cozinha e misturado algo em sua bebida. Que coisa nojenta ela colocou aqui? Regina se perguntou. Posso sentir o gosto de pimenta do reino. E isso é orégano? Mas ela não tinha vontade de provar o líquido novamente. Descartou o conteúdo da xícara na pia e suspirou. Seu humor estava irremediavelmente arruinado. Durante os 3 anos que Regina havia morado com Antônio, ela tentou se dar bem com Bela, sua filha de um casamento anterior. Mas não adiantou nada. Tudo começou com o primeiro encontro, quando Antônio levou sua então namorada, ainda não esposa, para conhecer sua filha de 9 anos. Eu já tive uma mãe e não preciso de uma nova, declarou a menina, virando-se e indo para seu quarto. Ela vai se acostumar, disse Antônio, dando de ombros. Embora já tenham se passado 3 anos desde que Andréa morreu, ela ainda sente falta dela. Eu entendo, disse Regina. A menina está apegada à mãe e, para ela, eu sou apenas uma estranha por enquanto. Ela vai se acostumar eventualmente. Mas isso nunca aconteceu. Quando Regina sugeriu levar Bela a um parquinho para passarem um tempo juntas e se conhecerem melhor, a menina pareceu animada no início. Mas durante todo o passeio, foi terrivelmente difícil. Fico enjoada nos brinquedos. Não quero alimentar os esquilos. Não quero comer. Também não quero sorvete. Bela rejeitou até mesmo seu doce favorito. Desanimados com o comportamento da menina, Antônio e Regina voltaram para casa e tentaram, pelo menos, ter um jantar familiar agradável. Estou com dor de estômago, anunciou Bela, antes de desaparecer em seu quarto. Isso continuou. Bela via a nova parceira de seu pai como uma intrusa. Antônio, por outro lado, estava encantado por ter encontrado um novo amor, uma mulher inteligente e bonita, após anos de solidão desde a morte de sua esposa. Regina e Antônio haviam se conhecido em um banheiro público em uma rodoviária. É embaraçoso contar essa história, Regina riu mais tarde, lembrando-se da situação. Mas na época, não era motivo para rir. Em fevereiro, ela tinha viajado de sua pequena cidade para a capital, onde conseguirá um emprego.
A viagem de ônibus durou apenas 2 horas, então não houve paradas para ir ao banheiro. Quando chegaram, Regina precisava desesperadamente usar o banheiro. Ela saltou do ônibus e correu para o prédio da rodoviária, só para encontrar a porta do banheiro fechada. Banheiro fechado para reparos, dizia o cartaz. O mais próximo está na estação de trem. Ah, por favor, exclamou Regina, frustrada. Mas ela não tinha escolha e correu para a estação de trem próxima. Para chegar lá, ela teve que atravessar uma pequena praça e descer por uma passagem subterrânea lotada, onde as pessoas praticamente pisavam nos calcanhares umas das outras. Que bagunça fizeram aqui? Ela murmurou entre os dentes. Não podem conectar as estações? As pessoas trocam de trem e ônibus o tempo todo aqui. Ela estava suando em seu casaco de inverno por andar tão rápido, e mechas de cabelo castanho haviam escapado de seu gorro. A mala que ela arrastava atrás de si parecia que ia arrancar seu braço fora. Mal se aguentando, Regina finalmente entrou na estação de trem e viu uma enorme fila para o banheiro feminino. E esta é uma estação principal, ela ouviu uma das mulheres na fila dizer. Só um sanitário funcionando. Não havia fila para o banheiro masculino. Ignorando as normas de etiqueta, Regina abriu a porta de repente. Ela viu uma cabine vazia e se precipitou para dentro sem pensar 2 vezes. Fechou a porta atrás dela e finalmente se aliviou. Ufa, ela disse com um sorriso, sentindo uma incrível sensação de alívio. E então percebeu que não tinha trancado a porta. Mas já não importava, já que, por sorte, ninguém tinha tentado entrar. Regina apertou a maçaneta e empurrou a porta para sair, mas ela não abriu. A maçaneta não girava completamente. Ela puxou algumas vezes mais, mas sem sucesso. Que tipo de azar é esse? Ela disse em voz alta. Senhora, veio uma voz da cabine ao lado. Estou um pouco surpreso de ouvir a voz de uma mulher aqui. Precisa de ajuda? Muito, exclamou Regina, envergonhada. Parece que a fechadura está emperrada. A maçaneta não gira. Um momento. Ouviu-se o som de uma descarga na outra cabine. Deixe-me lavar as mãos e pensar em como tirá-la daí. Regina ouviu o som da água correndo da torneira, seguido pelo barulho de um zíper sendo aberto e depois alguns estalos. Consegui, disse o homem alegremente. Ele começou a mexer na fechadura, e 1 minuto depois, a porta se abriu de repente. E aqui estou eu, resgatando a princesa presa na torre, brincou ele, segurando uma chave de fenda na mão. Bem, sim, sorriu Regina. Que princesa encantadora, despenteada e corada, de pé ao lado de um vaso sanitário. Você é linda, minha dama, o homem piscou, e Regina se pegou admirando-o. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos castanhos. Obrigada. Sério, disse Regina enquanto saía da cabine. Desculpe por invadir o banheiro masculino. Então ela explicou toda a saga da busca pelo banheiro. Que tal sairmos daqui, sugeriu o homem, e continuarmos nossa apresentação com uma xícara de chá? Eu pago, ofereceu Regina. Tem algum lugar por perto onde possamos comer também? Não conheço muito esta cidade. Que tal o café aqui na estação? Sugeriu o homem. A propósito, me chamo Antônio. Regina, respondeu ela. Me parece uma boa ideia o café. Eles se dirigiram para o extremo do prédio, onde havia uma placa com uma imagem tentadora de café. Uma vez dentro, fizeram seus pedidos. Regina pediu um latte, enquanto Antônio escolheu um americano. Enquanto esperavam, sentaram-se em uma mesa. Então, de onde você vem? Começou a conversa o homem. Negócios ou apenas de visita? Primeira vez aqui? Não, não é a primeira vez. Estive aqui uma vez antes para uma entrevista de emprego. Sou de uma cidade pequena, e os empregos lá são escassos. Encontrei uma vaga aqui, me contrataram, e agora estou me mudando. A brevidade é a alma da sabedoria, sorriu Antônio. Em apenas algumas frases, você conseguiu me atualizar sobre várias semanas de eventos. E você, o que faz? Perguntou Regina. E como é que você carrega uma chave de fenda? Trabalho em uma empresa de construção. Estou sempre viajando, inspecionando diferentes canteiros de obras.
Acidentalmente peguei a chave de fenda depois de verificar alguns acessórios em um dos locais. Encontrei-a no meu bolso no trem e liguei para meus colegas para dizer que a devolverei na minha próxima visita. Bem, fico feliz por ter tido sorte, disse Regina. Quem sabe por quanto tempo eu teria ficado presa se não fosse por você. Oh, nosso pedido já está pronto. Antônio se levantou e foi buscar as bebidas. Vou ir lá, disse ele, colocando a bandeja na mesa. Eu pagarei tudo, insisto, ofereceu Regina. Tem muito dinheiro, brincou Antônio. Talvez precise dele para alugar um lugar melhor. Na verdade, não preciso alugar, disse Regina. Me deram um quarto no dormitório. Essa é uma das razões pelas quais aceitei este trabalho. Bom salário e um lugar para ficar. O dormitório é muito mais barato do que alugar um apartamento. Entendi, respondeu Antônio. Mas ainda assim, não estou acostumado a deixar as mulheres pagarem por mim, então insisto em convidar você. Bem, tudo bem, cedeu Regina. E onde você mora? Moro nos subúrbios. Construí minha própria casa há alguns anos para minha família. Oh! Regina se sentiu um pouco triste, já que estava começando a gostar deste homem. Você é casado? Não mais, respondeu ele em voz baixa. Minha esposa faleceu de um câncer de progressão rápida. Agora somos apenas eu e minha filha. Sinto muito. Meus pêsames, disse Regina com simpatia. Que idade tem sua filha? Logo fará 9 anos. É meu orgulho e alegria. Ela vai bem na escola e gosta de esportes. Que tipo de esportes? Vou trabalhar em um centro de treinamento esportivo. Ela gosta de esqui. Planeja competir. Acabou de começar a frequentar a escola de esportes, embora normalmente aceitem crianças a partir dos 9 anos. O treinador abriu uma exceção porque acreditam que ela tem potencial. E você, é atleta? Que esporte pratica? Eu não. Cuido da saúde dos atletas. Sou enfermeiro. Oh, que interessante! Antônio riu. No lugar certo, na hora certa. Desculpe a comparação, mas recentemente me receitaram algumas injeções. Não pense que estou doente, só bati o cotovelo no batente de uma porta. Agora tenho problemas com os nervos. Meus dedos ficam dormentes. É como se todo o meu nervo, do cotovelo até a mão, estivesse esticado como uma corda. Sim, parece uma lesão menor, mas é incrivelmente incômoda, concordou Regina. Exatamente, e realmente não tenho vontade de ir à clínica para as injeções. É só uma perda de tempo esperando nas filas. Estava pensando em contratar uma enfermeira domiciliar quando voltar da minha viagem de negócios. Você se interessaria? Ficaria encantada em ter algum trabalho extra, respondeu Regina. Mas como eu chegaria à sua casa nos subúrbios? Ah, há micro-ônibus que vão para lá. Se for conveniente para você, prefiro convidá-la para nosso escritório. Fica no centro. Quase sempre estou no trabalho, e minha filha é cuidada por sua tutora e minha ex-sogra. Fico no escritório até tarde, então ir à minha casa à noite pode não ser ideal para você. Trato feito, aceitou Regina. Verificarei meu horário no novo trabalho e entrarei em contato com você para encontrar o momento adequado. E para isso, precisamos trocar números de telefone, sorriu Antônio. Aqui, pegue o meu. Assim começaram a se comunicar. Durante os 10 dias que Antônio precisou para suas injeções prescritas, eles se aproximaram mais. Sem dúvida, ajudou ver meu traseiro nu todos os dias, brincou Antônio. Sim, apreciei sua confiança, respondeu Regina com malícia. Eles começaram a sair. Durante os raros fins de semana livres que Antônio tinha, no entanto, sua filha Bela não estava contente com a presença de Regina. Pai, podemos sair para caminhar? Sinto tanta falta de você. Por que você sempre sai de casa para ver ela? Perguntava Bela com a testa franzida. Você não me ama mais? Claro que te amo, querida. Só quero relaxar um pouco do trabalho e passar tempo com alguém de quem gosto, dizia Antônio com doçura. Você vai gostar dela também, vai ver. Mas Bela não estava disposta a colaborar e recebeu a presença de Regina com hostilidade.
Antônio e Regina mantinham a esperança de que Bela se acostumaria, mas não foi assim. Depois do primeiro encontro e do passeio ao parque, tentaram ir ao cinema juntos. Mas novamente Bela só reclamava, deixando claro que não estava interessada em nada do que faziam. Sabe de uma coisa? Por que você não se muda para nossa casa? Sugeriu Antônio inesperadamente a Regina no dia seguinte. Acho que se vivermos todos sob o mesmo teto, Bela verá que isso é sério e se acostumará com você. Não sei se é o momento adequado, hesitou Regina. Talvez devêssemos esperar. Esperar o quê? Até ficarmos velhos? Quero viver uma vida plena agora, não continuar adiando tudo para o futuro, Antônio insistiu. Regina concordou, embora lhe parecesse uma má ideia se mudarem juntos apenas alguns meses depois de se conhecerem. Mas ela abriu mão de seu quarto no dormitório e se mudou para a casa de Antônio. Surpreendentemente, Bela não fez muito alvoroço sobre isso. Mas depois de uma semana, Regina entendeu por quê. Querida, meu amigo de infância Vicente Assis vem nos visitar no domingo, disse Antônio na sexta-feira. Ele mora em outra cidade e quer mostrar sua cidade natal para sua noiva. E, claro, quer conhecer minha noiva. Ele a abraçou e beijou. Já estou na categoria de noiva, sorriu Regina, retribuindo o beijo e abraçando-o. Claro, sou um homem honesto. Sempre me caso com as que amo, Romeu. Antônio, se isso é um pedido, então digo que sim, disse Regina, só por precaução. Entendido, respondeu Antônio com carinho. Falaremos sobre isso mais tarde. No domingo, Regina acordou cedo, colocando o despertador para as 8 da manhã. Ia ser um dia ocupado. O plano era receber os convidados com um café da manhã, depois dar um passeio pela cidade, mostrar à noiva de Vicente os pontos turísticos e terminar com um jantar em um restaurante. Regina estava ansiosa para causar uma boa impressão nos amigos próximos de Antônio. Bem, primeiro vou me lavar rapidamente e tomar um café, pensou, olhando para Antônio ainda dormindo. Depois começarei a preparar o café da manhã e, mais perto da chegada deles, farei a maquiagem e o penteado. Com esses pensamentos, ela se levantou e procurou seus óculos na mesa de cabeceira. Sua visão não era muito boa, então para trabalhar e quando saía de casa, usava lentes de contato, mas em casa usava óculos. Ela procurou ao redor da superfície da mesa de cabeceira, tentando encontrá-los, mas era como se tivessem desaparecido. Que estranho, pensou. Será que Antônio os moveu? Mas por quê? E ela não queria acordá-lo. Ela se levantou e se inclinou sobre a mesa de cabeceira, tentando distinguir seu conteúdo com sua visão embaçada. Então, ajoelhada no chão, estendeu as mãos, pensando que os óculos poderiam ter caído. Procurou por toda parte, do lado da mesa de cabeceira de Antônio, em sua penteadeira onde ficava a maquiagem, e até no parapeito da janela, mas não estavam em lugar nenhum. Ah, não, e ela se lembrou, joguei fora minhas lentes de contato ontem. Como vou me preparar para os convidados? Antônio ia comprar lentes novas para ela mais tarde naquela manhã, quando fosse buscar seus convidados na estação de trem, e no caminho pensava em passar pela ótica. Mas por enquanto, sem lentes nem óculos, Regina se sentia completamente indefesa. Ela não podia preparar o café da manhã nem arrumar a casa. Sentindo-se sobrecarregada, ela começou a chorar. O que houve? Antônio acordou e, ao ouvir o que tinha acontecido, ofereceu imediatamente ir buscar as lentes. Antônio, são 8 horas da manhã de um domingo. Onde vamos encontrar uma ótica aberta a esta hora? Suspirou Regina. Vou descobrir qual loja abre primeiro, disse Antônio com segurança. Regina voltou para a cama, já que não havia mais nada que pudesse fazer. Antônio pegou seu telefone, procurou online a loja mais próxima que abriria às 9 da manhã e começou a se preparar para sair sozinho. Tente relaxar por enquanto, ele disse, entregando-lhe um pequeno reprodutor de música. Escute um pouco de música. Me ajuda quando estou em viagem de trabalho e me canso de olhar para o telefone. Regina colocou os fones de ouvido, ligou o reprodutor e fechou os olhos. Antônio tinha razão, a música distraiu. O pânico por não ter tempo para fazer o penteado como havia planejado já não parecia tão ruim. O mais importante agora era garantir que seus convidados fossem bem alimentados. Parece que vou ter que pular a confeitaria.
Simplesmente não terei tempo, pensou, e começou a replanejar o menu. Meia hora depois, Antônio voltou. Regina colocou suas lentes de contato, finalmente se levantou para lavar o rosto e então se dirigiu à cozinha. Para sua surpresa, encontrou seus óculos no parapeito da janela. Antônio, como eles chegaram aqui? Perguntou espantada, enquanto ele a seguia até o cômodo. Você os deixou aí? Riu Antônio. Parece que você mesma arruinou seu humor esta manhã por nada. Tenho certeza de que não os coloquei ali. Por que eu faria isso? E como eu teria chegado ao quarto sem eles? Talvez você estivesse cansada e os tirou sem pensar, Antônio deu de ombros. Mas Regina estava convencida de que não havia feito isso. No entanto, decidiu guardar suas suspeitas para si mesma por enquanto. Seus convidados chegariam em algumas horas, e ela não queria recebê-los no meio de uma briga ou sem comida preparada. Então, ela se dedicou a cozinhar. O resto do dia transcorreu conforme o planejado. O amigo de Antônio e sua noiva chegaram, todos se deram bem e passaram um bom momento. Até mesmo Bela, que havia sido levada ao passeio pela cidade, parecia estar de bom humor. Talvez eu esteja imaginando coisas, pensou Regina ao observar o comportamento da menina. No entanto, apenas alguns dias depois, suas suspeitas se confirmaram. Bela havia começado a fazer pequenas, mas constantes travessuras, escondia coisas, colocava grãos no iogurte ou espalhava os sapatos de Regina. Regina limpava em silêncio depois dela. Após um dos primeiros incidentes, ela tentou falar com Antônio sobre as brincadeiras de sua filha, mas sua reação não foi a que ela esperava. Regina, você realmente acha que ela faria algo assim intencionalmente? Antônio a levou à sala onde sua roupa íntima havia sido espalhada pelo sofá e pelas cadeiras. E por que Bela faria algo assim? Respondeu Antônio indignado. Porque ela não gosta de mim? Não é a primeira vez. Lembra dos meus óculos? Não sei por que você está acusando-a. Tudo isso poderia ser explicado pelo seu esquecimento. Eu esqueci que espalhei minha roupa íntima por todo o cômodo. Vamos deixar esse assunto para lá, Antônio disse irritado. Amo tanto você quanto minha filha, então vamos tentar não discutir. Que maneira de lavar as mãos do assunto, pensou Regina ressentida. Bem, não vou descarregar minha raiva na menina. Só vou aguentar. Isso continuou por aproximadamente um ano, até que a família se mudou para uma casa nova e maior, algo em que Antônio insistiu. Quero construir um novo ninho familiar em um novo lugar, ele disse a Regina. Na casa antiga, eu vivia com uma família diferente. É hora de criarmos a nossa. Temos adiado o casamento, mas acho que precisamos nos casar, e colocarei oficialmente a casa em seu nome. Você é um pouco reservado sobre esses passos importantes, disse Regina, um pouco surpresa. Talvez eu tenha medo de amaldiçoar minha felicidade, sorriu Antônio. Dói quando você está aproveitando a vida e ela te joga uma pedra no caminho, como quando minha primeira esposa faleceu. Bela estava apenas crescendo então, e eu tinha acabado de começar este trabalho. Tudo estava indo tão bem, e de repente... Tudo ficará bem conosco, disse Regina suavemente. Eles escolheram a casa juntos. Bela estava empolgada com a mudança. Terei um quarto grande? Perguntou a menina ansiosamente. Sim, seu quarto na nova casa fará o atual parecer um armário, respondeu Antônio. Vamos com o seu gosto, Regina decidiu aproveitar o bom humor de Bela. Por que você não escolhe nossa nova casa? Olhe os quartos, o jardim, tudo está bem. Bela aceitou feliz, e Antônio pegou a mão de Regina, dando-lhe um aperto discreto e agradecido. Encontraram uma casa rapidamente, um edifício de 2 andares em um bairro tranquilo. Tinha um pequeno jardim na frente e uma área grande atrás, onde podiam plantar canteiros de flores ou cultivar vegetais. Já havia árvores frutíferas como macieiras e pereiras, e ornamentais como tuias e bétulas. A família se apaixonou instantaneamente pelo lugar, e o negócio foi fechado. Algumas semanas depois, eles se mudaram e imediatamente colocaram sua antiga casa à venda. Com o dinheiro da venda, iremos em lua de mel, disse Antônio durante seu primeiro jantar na nova casa. E mobiliaremos tudo ao nosso gosto. Além disso, finalmente conseguirei um carro para você. Obrigada, estou tão feliz agora, respondeu Regina. E sou grata por você ter mudado minha vida.
Você mudou a minha, disse Antônio ternamente, olhando para ela. Bela, observando esta cena, franziu a testa, mas não disse nada. 6 meses depois, o casal se casou. A lista de convidados era pequena: o pai de Antônio, sua mãe havia falecido, os pais de Regina e alguns amigos próximos. Uma convidada inesperada foi a ex-sogra de Antônio. Ele manteve um bom relacionamento com Gisela Arias e até decidiu convidá-la para seu novo casamento. Que Deus os abençoe com uma vida longa juntos, ela desejou sinceramente, erguendo sua taça. Regina olhou para ela agradecida, feliz que esta mulher que havia perdido sua filha tivesse encontrado forças para aceitar a nova mulher que cuidava de sua neta. Naquele momento, ela não sabia que o amor da ex-sogra pela menina, a única parente que lhe restava, eventualmente levaria a algo mais. Não vou vestir isso. Bela jogou um vestido de verão em direção a Regina. Vão rir de mim na escola. Os anos se passaram, e Bela completou 15 anos, com a adolescência se impondo com força. Até então, ela havia ganhado muitas competições de esqui, alcançado um nível esportivo elevado e estava matriculada em uma universidade de reserva olímpica. Com a chegada do novo ano escolar, Regina sugeriu atualizar o guarda-roupa de Bela. No mesmo dia em que Regina planejava levá-la às compras, Bela estragou o café de sua madrasta pela manhã. Sou uma atleta, não uma fashionista, disse a garota irritada, pulando de uma loja para outra. Mas você ainda é uma garota. Deveria se vestir de acordo, respondeu Regina com calma. Você não pode estar sempre em roupas esportivas. Mas eu faço esporte. Mas você não vai estar esquiando o tempo todo. Também precisa de algo para as aulas. Vou ver o que os outros estão usando e depois decido. Obrigada pela preocupação, Bela encerrou a conversa. Regina suspirou e seguiu a rebelde garota até uma loja de roupas esportivas para comprar um novo traje de treinamento. Entender Bela era impossível. Às vezes, parecia ter uma boa atitude em relação à madrasta, e outras vezes, Regina notava que Bela ainda sabotava em segredo. Isso costumava acontecer após algum tipo de discussão. O que ela vai aprontar amanhã? Pensava Regina com um toque de curiosidade enquanto esperava a garota sair do provador. Vai colocar algo no meu café de novo? Vai estragar as janelas do meu laptop? Ou vai fazer algo ainda pior? Mas surpreendentemente, não houve represálias. Apesar de seus desentendimentos na loja, a garota não se vingou de sua madrasta. Regina esperava que o conflito latente se dissipasse por si só, uma vez que Bela começasse a faculdade e se mudasse para o dormitório. Mas Antônio insistiu que sua filha ficasse em casa. Sei o que acontece nesses dormitórios, disse ele. Não quero que você passe seu tempo socializando em vez de estudar. Nesse momento, Bela e Regina finalmente se uniram em algo, expressões idênticas de decepção. Ambas esperavam se ver com menos frequência. Bem, só me resta esperar que ela se case, pensava Regina com amarga ironia. A rotina continuou. Tudo seguia como de costume. Antônio viajava frequentemente a negócios, Regina trabalhava como enfermeira e Bela passava longas horas na universidade. O ritmo constante da vida foi interrompido por uma ligação telefônica em dezembro. Havia ocorrido um desastre. Não conseguimos localizar seu marido, ligou a universidade para Regina durante o dia. Sua filha sofreu uma lesão grave. Ela está na emergência. Regina não se lembrava como conseguiu deixar o trabalho e chamar um táxi. Apesar de tudo, ela amava a garota, mesmo que esse amor não fosse correspondido. Ela correu para a emergência e descobriu que Bela tinha uma fratura cominutiva da tíbia com deslocamento e estava sendo preparada para uma cirurgia urgente. Preciso de consentimento dos pais? Perguntou Regina ao jovem médico que atendia Bela. O pai dela está em outra cidade neste momento, e eu não a adotei. Posso dar minha permissão? Está tudo bem. Aos 15 anos, ela pode dar seu próprio consentimento para procedimentos cirúrgicos, respondeu o médico. Bem, então é ruim, falou Regina com hesitação. Quais são as perspectivas? Não sou o médico principal, apenas a examinei e a encaminhei para a cirurgia, disse o homem. Fale com o especialista depois. Só posso dizer que este tipo de fratura é complicada por si só, e a reabilitação será muito longa. Mas ela não ficará incapacitada. Ela é atleta? Perguntou Regina.
Esperemos que não, o médico deu de ombros. Entenda, tudo ficará claro após a cirurgia. Depende de quão bem os especialistas conseguirem fixar o osso. Não posso tranquilizá-la nem assustá-la neste momento. Está bem. Entendo, respondeu Regina. Espere aqui enquanto a cirurgia é realizada. Os médicos sairão e contarão tudo assim que puderem. Regina foi esperar no saguão da clínica. Ela tentou contatar Antônio, mas ele não atendia o telefone. Talvez ele esteja em uma reunião, Regina se perguntou. Embora já tenham se passado algumas horas e ninguém consiga localizá-lo. Como ele vai lidar com isso? Provavelmente não entendo esses sentimentos parentais. Afinal, não tenho filhos. Seus pensamentos se desviaram para a triste história de suas tentativas de ter um filho. Antônio e Regina haviam considerado isso há alguns anos, quando sua vida juntos havia se estabilizado. Eles estavam na casa dos 30 e tantos anos, e as chances de ter um bebê eram bastante boas. Mas Regina não engravidava. Eles se submeteram a inúmeros testes, todos mostrando que o casal estava em perfeito estado de saúde. Existem casos assim, explicou o especialista em reprodução. É possível que o estresse esteja afetando o corpo e impedindo a gravidez. Em uma situação estressante, Regina só conseguia se lembrar do fator estressante em seu relacionamento com a enteada. Fora isso, sua vida com Antônio era tranquila e estável, sem grandes sobressaltos. Parecia que, por uma cruel ironia do destino, ela não podia ter um filho devido à presença de outra criança que constantemente testava seus nervos. Seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação telefônica. Era Antônio. Meu Deus, ele disse horrorizado ao saber do que havia acontecido. Estou a caminho. Estarei aí amanhã. Por favor, cuide de tudo. Bela foi operada com sucesso. O médico saiu para falar com Regina e disse que estava satisfeito com os resultados. Bela estava se recuperando da anestesia, e Regina foi informada de que poderia visitá-la no dia seguinte. Regina voltou para casa. É tão inquietantemente silencioso aqui, pensou ao entrar na casa. Foi para o quarto e, exausta pelo estresse, desabou na cama e adormeceu. Tudo parecia ir bem depois disso. Bela recebeu alta com o aviso de que ficaria engessada por pelo menos 2 meses. A garota estava muito angustiada, já que perdeu aulas e estava geralmente muito limitada em seus movimentos. Passava seu tempo em casa lendo e assistindo a filmes. Ela está realmente deprimida, disse Antônio, olhando para sua filha. Bem, o que você espera? Respondeu Regina. Ela está muito ansiosa porque não pode praticar seu esporte favorito. É difícil para ela nessa idade suportar tanto. O principal é que tudo cure corretamente, suspirou Antônio. Tenho certeza de que ela se recuperará e alcançará seus colegas. Mas a sorte de Bela se esgotou. À medida que se aproximava o momento de retirar o gesso e começar o longo processo de reabilitação, descobriu-se que os ossos não haviam cicatrizado corretamente. Além disso, apareceram sintomas de osteoporose. O osso se tornou menos denso e forte, explicou o médico a Antônio e Regina. Isso pode levar a novas fraturas, mesmo com o estresse menor. O que devemos fazer? Perguntou Antônio com a voz trêmula. Tratamento primeiro. Outra cirurgia, e o mais rápido possível. Depois, medicamentos especiais para estimular a formação óssea, que serão prescritos por um endocrinologista. Está bem. A quem você recomendaria? Perguntou o pai ansioso. Eu sugeriria tratamento no exterior. Posso dar contatos de uma boa clínica, mas, como podem imaginar, será caro. Encontraremos o dinheiro, respondeu Antônio com calma. Eles voltaram para casa se sentindo abatidos, com Regina ao volante. Antônio e Bela iam no banco de trás. A garota se recostava sobre seu pai, chorando em silêncio, entendendo que não poderia voltar ao esqui e ao seu estilo de vida habitual por muito tempo. Terei que deixar a universidade? Perguntou finalmente Bela. Não apressemos as coisas, disse Antônio com ânimo, abraçando sua filha. Tire uma licença por 1 ano. Regina permaneceu em silêncio durante todo o trajeto de ida e volta. Ela sentia empatia por Bela, mas tinha uma notícia muito importante que não estava pronta para compartilhar com a família ainda.
Que alegria, mas que inoportuno, pensou Regina naquela manhã no banheiro, ao ver as 2 linhas esperadas no teste de gravidez. Não, as boas notícias podem esperar. Preciso me concentrar em Bela primeiro, decidiu, guardando o teste em sua embalagem e escondendo-o em seu roupão. Agora, enquanto dirigia para casa, ela se esforçava para ocultar sua alegria por finalmente se tornar mãe. Não importava o quanto tentasse se concentrar na saúde de sua enteada, Regina não conseguia deixar de pensar no futuro bebê. Um menino ou uma menina, ela se perguntava. Como se darão com Bela? Ela sentirá ciúmes? E se ela começar a causar problemas como fez comigo? Ela começou a se preocupar, e nesse momento, captou o olhar tenso de Bela no espelho retrovisor. Regina estremeceu. Bela olhava com uma malícia descarada. Regina desviou o olhar e apertou o volante com força, sentindo-se muito assustada. Uma sensação de presságio de algo muito ruim pairava no ar. Encontrei uma clínica adequada para Bela, disse Antônio alguns dias depois. Agora preciso reunir o dinheiro. A quantia é astronômica, mais de R$500 mil. E isso só para a cirurgia. Além disso, há a reabilitação. Por que tanto custo? Exclamou Regina surpresa. O custo inclui não só a cirurgia, mas também exames pré-operatórios, consultas com um traumatologista ortopédico, exames pós-operatórios, 3 dias no hospital, 6 dias em um hotel e transporte. A clínica a buscará no aeroporto, a levará ao hospital e depois ao hotel. Entendo, suspirou Regina. Pelo menos quando Bela voltar para casa, eu posso cuidar dela. Sou enfermeira. Podemos economizar um pouco nisso. O quê? Você não quer gastar dinheiro comigo? Disse Bela de repente com rudeza. De que você está falando? Regina se surpreendeu. Só queria saber para onde vai o dinheiro. Parece que tudo está incluído, exceto a comida. Então também precisamos orçar isso, disse Antônio. Planejo pedir emprestado todo o montante ao diretor da minha empresa e pagar através do meu salário. Já marquei uma reunião com ele. O chefe aceitou fornecer um adiantamento tão grande, e alguns dias depois, Antônio recebeu o dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro, disse Regina quando espalharam as notas sobre a cama para contar com precisão. Sim, é muito. Deve cobrir tudo, tanto a cirurgia quanto a reabilitação. Mas Roque Galvão disse que forneceria mais se fosse necessário. Afinal, as crianças são valiosas. Como encontrar o momento certo para dizer que estou grávida? Pensou Regina ao ouvir suas palavras. Talvez eu deva esperar até que a cirurgia de Bela tenha terminado e então alegrá-lo com a boa notícia. Eles contaram o dinheiro, guardaram-no na gaveta da mesa de cabeceira no quarto e foram dormir. Na manhã seguinte, foram trabalhar, deixando Bela empacotando suas coisas para o hospital. Sua avó, a ex-sogra de Antônio, chegou para ajudar. Regina esteve distraída o dia todo. Mal conseguiu terminar seu turno, exausta, e dirigiu para casa. No dia seguinte, sentiu-se pior. Tinha tonturas e náuseas. Será que são enjoos matinais? Ela se perguntou. Parece um pouco cedo, mas talvez seja a minha idade afetando. Não vou dirigir hoje, posso me sentir pior ao volante. Vou chamar um táxi. No trabalho, ela se sentiu ainda pior. Tirou um tempo livre e foi ver um ginecologista. Tudo parecia girar diante de seus olhos. Será que Bela me envenenou de alguma forma? Pensou com medo. Não, ela não poderia causar dano sério. Talvez alguma brincadeira menor, mas me envenenar? Duvidoso. O médico aconselhou-a a beber muita água, aumentar sua ingestão de laticínios e cereais, e receitou um suplemento dietético com magnésio e vitamina B6. Regina chegou em casa sonhando apenas em ir para a cama o mais rápido possível. Sentia-se fraca e sonolenta. Mas ao chegar em casa, foi recebida por um pesadelo. O dinheiro desapareceu, disse Antônio assim que ela entrou. O quê? Bela estava em casa, e a avó dela, Gisela. Quem poderia ter entrado? Elas disseram que saíram para comprar uma mochila para a viagem. A antiga estava completamente desgastada. Mas quem poderia ter sabido que tínhamos tanto dinheiro em casa? Só nossos próximos e seu diretor, refletiu Regina em voz alta.
Estou em choque, para ser honesto, admitiu Antônio. Supostamente voamos amanhã. Tudo já está arranjado, e agora o dinheiro desapareceu. Regina subiu as escadas, entrou no quarto e sentou-se na cama, atordoada. Sua cabeça doía e sua mente se recusava a aceitar a gravidade da situação. Ela olhava fixamente para a gaveta da mesa de cabeceira onde o dinheiro estivera pela manhã e não sabia como consolar seu marido. Encontramos o dinheiro, ela ouviu de repente a voz de Gisela vinda de baixo. Regina lutou para se levantar e, mal conseguindo se mover, desceu as escadas. Ela se sentiu aliviada ao ver que a situação havia sido resolvida e estava ansiosa para descobrir o que havia acontecido. Entrou na sala de estar no térreo. Ah, aí está você, disse Gisela com desdém. O que você pensa que está fazendo, sua ladra? Do que você está falando? Perguntou Regina confusa. Como você pode roubar dinheiro de uma criança doente? Que bom que me ocorreu verificar seu carro, exclamou Gisela. E encontramos toda a quantia lá, acrescentou Bela, sentada ao lado de sua avó no sofá. Antônio olhou para sua esposa com desdém silencioso. Ela não sabia o que dizer. As acusações pareciam tão absurdas. Ela o escondeu no porta-malas, debaixo de uma bolsa com ferramentas, disse Gisela. Não esperava isso. Vocês vivem juntos há tantos anos, e é assim que você o recompensa? Porque você faltou ao trabalho hoje, acrescentou Bela. Estava pensando em onde esconder o dinheiro. Estava procurando um cofre ou planejava passá-lo para um amante? Mas não conseguiu movê-lo? Que bobagens você está dizendo? Regina finalmente encontrou sua voz. E como você sabe que eu não estava no trabalho? Te liguei para ver se você tinha uma mochila reserva, respondeu Bela. Fui ao médico, disse Regina. Poderia ter atendido no meu celular. Por que ligar para o telefone do trabalho? Não entendo sobre o dinheiro. Não tinha tais planos. Oh, então havia outro plano, interrompeu Gisela. Talvez você tenha plantado isso em mim, Regina de repente pensou e se virou para Bela. Uma armadilha inteligente. Plantar dinheiro no meu carro não é o mesmo que colocar pimenta no café. Você é um monstro, não uma pessoa. Vivemos juntas todos esses anos e você arruína minha vida. Chega, rugiu Antônio. Cale-se. Ele se virou para sua esposa. Como você se atreve a gritar com minha filha, especialmente quando ela está doente? E como ela se atreve a acusar sua esposa de algo que não está claro, replicou Regina. Você tem um padrão duplo. Sim, vá para o inferno, gritou Antônio de repente. Você não pode tocar minha filha, sua estéril estúpida. Está com ciúmes dela? Queria arruinar a vida dela, sabotar a cirurgia urgente? Você está fora de si, Regina começou, mas ninguém a escutava. Saia daqui, gritou Antônio. Não quero te ver. Entrarei com o pedido de divórcio assim que voltar. E veja se te deixo algum bem. 2 meses depois, Regina estava sentada em seu quarto na residência universitária, contando quanto dinheiro lhe restava até seu próximo pagamento. A quantia não era animadora. Ela precisava comprar constantemente vitaminas e suplementos. Sua gravidez estava se mostrando mais desafiadora do que o esperado. E não tenho economias, pensou. E nada para vender. Antônio me tirou tudo no divórcio. Transferiu a casa, o carro e até os presentes baratos que me deu durante os anos para o nome dele, com seus advogados astutos. Seus pais eram os únicos que sabiam sobre sua gravidez. Ela não conseguiu contar Antônio a tempo, e depois da separação, não queria fazê-lo. Estava machucada demais pela forma como seu ex-marido a tratou. Talvez você devesse contar a ele, afinal, insistiu a mãe de Regina, Marta Barreto. Não quero, disse Regina, balançando a cabeça. Não quero que meu filho tenha um pai que expulsaria sua parceira de casa depois de 6 anos de casamento, sem uma explicação real. Você é igualzinha à sua avó paterna. Ela também se separou do marido por causa da infidelidade dele. Foi para sua casinha na cidadezinha do interior e se recusou a deixá-lo entrar quando ele veio se desculpar. Viveu como uma eremita, ressentida com o mundo inteiro. Lembro dessa história, mãe.
Só a visitei algumas vezes quando era criança, e depois ela se recusou a ver qualquer pessoa, disse Regina. Sim, ela ficou obcecada com ervas e tratava as pessoas do lugar, mas não queria saber nada da família. É estranho. A casa dela ainda está de pé? Ainda está de pé, mas ninguém vai lá. Depois do funeral dela, a estrada foi esquecida. Provavelmente está coberta de mato agora. Bem, não vou me tornar uma eremita, Regina sorriu. Não estou desgostosa com o mundo todo, só com uma pessoa. Chegou o momento da primeira ultrassonografia. Há alguns meses, Regina não teria imaginado ter que ir a um exame tão importante sozinha, sem um marido amoroso. Sua mãe havia voltado para a cidade natal, não podia ficar com a filha porque o pai de Regina havia sofrido um derrame cerebral e alguém tinha que cuidar dele. Então, perguntou Regina ao médico que realizou a ultrassonografia, como está o bebê? Tudo está bem com o bebê, disse o médico. Quer saber o sexo? Sim, os olhos de Regina se arregalaram com antecipação, e ela sorriu satisfeita ao ouvir a resposta. 1 ano se passou. Durante todo esse tempo, Antônio se concentrou na reabilitação de sua filha. A cirurgia foi bem sucedida, mas o gesso foi usado por muito tempo, e a reabilitação da perna levou um tempo muito longo. Apesar de todos os esforços, Bela ainda mancava, e sua atitude piorou. Por que o destino me tratou assim? Bela reclamava para seu pai com irritação. Eu queria dedicar minha vida ao esporte, e qual é o resultado? O que se supõe que eu deva fazer agora? Viva, querida, e se recupere. Pai, quanto tempo já passou? Você realmente acha que vou me curar milagrosamente e começar a esquiar de novo? Escute, você pode não ser uma atleta, mas poderia ser uma treinadora. Há vários programas de treinamento, incluindo aqueles para pessoas com deficiência. É assim que você me vê? Como uma deficiente, Bela gritou com lágrimas de raiva se acumulando em seus olhos. Não, não é isso que eu quis dizer, Antônio tentou acalmar sua filha, mas ela não escutou e foi para seu quarto. Essas conversas estavam se tornando mais frequentes e esgotavam o homem. Sempre estive do lado dela, pensava amargamente. Fiquei solteiro por tantos anos para evitar magoar seus sentimentos. Expulsei a traiçoeira Regina quando descobri que ela não era confiável. Agora vivo sozinho. Por que ela não aprecia isso? O homem se encontrava completamente dependente dos caprichos de sua filha. Ele voltava para casa relutantemente do trabalho, onde era recebido pela cara franzida de Bela, sua constante insatisfação e suas reclamações. Começou a passar ainda mais tempo em viagens de negócios, e durante uma delas, conheceu uma mulher agradável chamada Lúcia. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante onde ele e seus sócios iam jantar. Onde você continua indo todas as noites? Sua filha suspeitou 1 mês depois. Estou me encontrando com amigos. Não posso passar todo o meu tempo cuidando de você, respondeu Antônio bruscamente. Na verdade, ele não queria contar à filha sobre sua vida pessoal, dada sua atitude em relação a Regina. Ele convidou Lúcia para se mudar para sua cidade, alugou um apartamento para ela, já que seus rendimentos permitiam, e a visitava várias vezes por semana. Ela aceitou ser sua amante secreta. Sim, não me importo, ela disse a uma amiga em uma conversa telefônica. Estou vivendo como uma rainha, sem trabalho, só flertando e mostrando um pouco de perna, e ele está disposto a fazer qualquer coisa por mim, ela riu. Você é sortuda, suspirou sua amiga com inveja. Adoraria encontrar alguém que cuidasse de mim assim. Talvez isso leve ao casamento, gabou-se Lúcia. Estou dando dicas e trabalhando nisso, mas ele tem medo de me apresentar à filha. Pelo que ele disse, ela é muito mimada e temperamental. Bem, boa sorte com isso, desejou sua amiga. Pelo menos me convide para o casamento. Tenho certeza de que você conseguirá o que quer. Mas os planos de Lúcia estavam condenados ao fracasso, e ela era a única culpada. Entediada de ficar sozinha no apartamento o dia todo, ela embarcou em um romance com Pedro, um jovem de 20 anos do prédio vizinho, que a olhava constantemente enquanto ela ia às compras com vestidos curtos provocantes e saltos altos. Um dia, ela o chamou com um gesto para o prédio, e ele a seguiu obedientemente. Você é minha deusa, sussurrou o jovem encantado enquanto estava deitado na cama com ela após seu encontro romântico. Sua admiração alimentava a vaidade dela e embotava sua vigilância.
Uma vez, enquanto beijava seu jovem amante na rua perto de seu prédio, ela não percebeu que Antônio havia chegado em seu carro. Ele desceu e ficou em silêncio por um momento, observando o abraço apaixonado entre Lúcia e Pedro. Jovem, disse-lhe finalmente com uma careta, deixe-me ajudá-lo a recolher as coisas de sua dama e tirá-las para fora. Suponho que agora ela se mudará com você. Lúcia e Pedro se separaram e olharam chocados. A mulher percebeu que se defender em tal situação era inútil, e com um suspiro, voltou para seu prédio para se despedir do apartamento e empacotar seus pertences. Que tola eu sou, pensou com pesar. Agora vou para casa de mãos vazias. Lúcia, é verdade que você vai se mudar comigo? Pedro a seguiu escada acima, alcançando-a. Vai embora, ela respondeu ao abrir a porta de seu apartamento. Você ainda não terminou de tomar seu leite e já está tentando se meter nas minhas saias. Ela bateu a porta na cara dele. O desconcertado jovem, parecendo um gatinho ferido, ficou parado no patamar, mas Lúcia já não se importava. Meu Deus, com quem eu me meti? Pensou Antônio enquanto dirigia para casa. Suponho que seja a solidão. Não reconhecer uma mulher de moral duvidosa. Ele se sentiu profundamente envergonhado e teve vontade de chorar, mas conseguiu se conter com pura força de vontade. Em casa, ele foi recebido pelo segundo ato da peça que poderia ser chamada de comédia de erros, mas não era uma comédia, era uma tragédia. Bela recebeu seu pai com um acesso de raiva. Quero ir para o mar, ela declarou de repente, entrando na sala onde Antônio estava sentado, exausto pela montanha-russa emocional do dia. Estou cansada de ficar em casa e ir a médicos. Filha, você precisa terminar seu tratamento. Por que está sendo tão caprichosa? Iremos de férias em alguns meses, eu prometo. Por que não agora? Estou exausta. Quero nadar, e seria bom para minha perna. Vamos esta semana, ela insistiu, exigente. Chega, explodiu Antônio, seus nervos finalmente cedendo. Primeiro sua amante havia causado um alvoroço, e agora sua filha o bombardeava com demandas. Por que você está gritando comigo? Por que está agindo como uma criança pequena? Você é adulta, mas só faz birras e exige coisas. Oh, então eu não sou boa o suficiente para você? Talvez seu novo filho seja melhor. É isso que você espera? Que filho, pelo amor de Deus, Antônio a descartou. Não estou planejando ter filhos. Se de alguma forma você ouviu sobre Lúcia, não se preocupe, terminei com ela. Lúcia? Quem é essa? Estou falando de Regina. Ela não fez um aborto ou algo assim? Antônio franziu a testa. Não entendo. Por que você a menciona? E o que o aborto tem a ver com isso? Bem, ela já deveria ter dado à luz agora. Você não se incomodou em descobrir se tem um filho ou uma filha? Antônio finalmente entendeu. Eu não sabia de nada disso. Como você sabe? Encontrei um teste de gravidez com 2 linhas no roupão dela. Claramente, ela não o colocou lá. Meu Deus! Então você realmente esteve mexendo nas coisas dela o tempo todo, como ela disse. E eu, como um tolo, não acreditei. Sim, sorriu Bela. E me livrei dela da maneira certa. Não, nosso plano funcionou. Antônio olhava para a monstruosa filha que já não podia reconhecer. Ele temia o que viria a seguir, embora já começasse a adivinhar o que ela queria dizer. Minha avó me ajudou, continuou a garota. Quando encontrei o teste, percebi que logo você me abandonaria completamente. Nova esposa, novo bebê. Seu tom se tornou desdenhoso ao falar do bebê. Então convenci a vovó a me ajudar a plantar o dinheiro na madrasta. Eu mal podia andar naquela época. Como você pôde, Antônio, atônito, só conseguiu murmurar. Foi fácil convencê-la, Bela se gabou. Ela não tinha mais ninguém além de mim. Já estava preocupada comigo, e então eu ameacei dizendo que você se concentraria em sua nova família e me abandonaria, a coxa. Então era tudo pelo dinheiro, Antônio olhou para Bela. De certa forma, sim, confirmou ela, desavergonhada. O homem se levantou, saiu da sala e subiu as escadas cambaleando, sem prestar atenção para onde ia. Ele se recuperou de seu atordoamento quando bateu os dedos do pé nas balaustradas.
Avançando em estado de confusão, entrou em seu escritório, onde havia um pequeno bar. Tirou uma garrafa de conhaque e um copo, sentou-se em sua escrivaninha e começou a beber metodicamente. Algumas horas depois, cambaleando, ele desceu e chamou um táxi. "Chame Regina para mim", Antônio murmurou para o porteiro do dormitório onde sua esposa havia morado antes de se casar. "Que Regina?" "Vá dormir", repreendeu o porteiro. "Vou chamar a polícia se você não for embora." "A enfermeira Regina. Ela deveria ter se mudado para cá há um ano." "Sei perfeitamente a quem me refiro. Ela se mudou antes de dar à luz e comprou uma casa, pelo que sei." "Uma casa?" Antônio se surpreendeu. "De onde ela tirou o dinheiro?" "Então você é o ex-marido, o que a expulsou enquanto ela estava grávida?" "Ela ganhou o dinheiro para a casa. Teve uma história bastante interessante." Em seu 6º mês de gravidez, Regina estava completamente desanimada. Ela ia ao trabalho e voltava para seu dormitório em total miséria. Não sabia onde encontrar dinheiro para sustentar seu bebê. Seus pais não podiam ajudar, seu pai precisava de medicação cara e fisioterapia. Ela nem mesmo considerou voltar para sua cidade natal e adicionar mais despesas para sua mãe. "Não posso continuar assim", pensou um dia, deitada em seu quarto, em sua cama estreita e desconfortável que estava causando dores nas costas. "Preciso me distrair. Para onde posso ir sem gastar muito dinheiro?" E então uma conversa com sua mãe sobre a avó reclusa veio à mente de Regina. Ela se animou. Podia ir àquela pequena casa abandonada, afastar-se do barulho da cidade e respirar o ar da floresta. Em questão de minutos, ela estava pronta para partir. A casa ficava a apenas 30 quilômetros da cidade. A vila mais próxima podia ser alcançada de trem, e então ela precisaria caminhar um par de quilômetros pela floresta. Como tudo cresceu, Regina se maravilhou ao chegar. Costumava haver ervas medicinais e uma horta aqui. Ela entrou na casa pela porta entreaberta. Dentro, havia móveis velhos cobertos de poeira. Regina encontrou um banquinho sujo, colocou uma bolsa que havia trazido em cima dele e sentou-se para descansar. Ela se sentia em um estado estranho. "É bom voltar um pouco à infância", pensou. "E que triste é que estou tão sozinha quanto minha avó estava." Então seu olhar pousou sobre um grosso livro de contabilidade que estava sobre uma mesa próxima. Ela estendeu a mão, pegou-o e sacudiu a poeira. "Receitas", estava escrito no livro com caneta tinteiro. Não sabia que a vovó estava na cozinha, Regina se perguntou, abrindo o livro. E ali havia receitas para ungüentos medicinais e outros remédios feitos por sua avó herbalista. Havia uma boa quantidade, mais de uma centena. Ao folhear o livro, Regina notou uma seção intitulada Andor nas Costas. "Interessante para experimentar", pensou. "Minhas costas doem cada vez mais a cada mês, e pensar em como será nos estágios posteriores é assustador." Ela levou o tomo consigo. Em casa, preparou um unguento comprando as ervas mencionadas na receita e vaselina como base na farmácia. Aplicou em si mesma e, ó milagre, em 2 dias sua dor nas costas havia desaparecido. Interessada, Regina decidiu experimentar outras receitas. "Vamos tentar uma máscara para o cabelo", pensou. "Meu cabelo ficou tão opaco e quebradiço por causa do estresse e da gravidez. E esta máscara facial também, já que minha pele está descascando terrivelmente." Os resultados surpreenderam não apenas ela, mas também seus colegas. Em um mês, sua pele ficou macia e lisa, e seu cabelo ficou sedoso e brilhante. As mulheres no trabalho a bombardearam com perguntas sobre o produto milagroso que ela estava usando. Regina preparou frascos de seus ungüentos para elas, mas não revelou a receita. A notícia se espalhou rapidamente, e logo metade da cidade estava na fila para suas poções curativas. "Preciso contratar ajuda", decidiu Regina, e ofereceu um trabalho à pessoa mais próxima geograficamente, o mesmo porteiro que agora estava contando esta história a Antônio. "Principalmente só fico sentado aqui de qualquer maneira", o idoso disse a Antônio. À noite não tinha nada para fazer, então trabalhei em tempo parcial para sua esposa. Então ela começou a vender os ungüentos através das redes sociais, e o negócio cresceu tanto que ela se mudou, abriu uma pequena oficina e contratou ajudantes regulares. Antônio permaneceu imóvel, atônito com o destino de sua esposa.
A enganadora e trapaceira que ele pensava que ela era até agora se revelou uma empresária capaz que iniciou seu próprio negócio sem a ajuda de ninguém. E o bebê? Ela deu à luz? Perguntou Antônio em voz baixa. Sim, posso te dar o endereço para que você fale com ela você mesmo, disse a mulher, mostrando alguma simpatia. Embora tenha magoado muito, estava claro que ela ainda te amava muito naquela época. Antônio pegou o endereço e agradeceu sinceramente à mulher. Embora quisesse correr para ver Regina, ele se conteve e decidiu ir primeiro para casa para dormir um pouco, se recuperar e se arrumar. Na manhã seguinte, ele pulou da cama, tomou um banho, se barbeou, tomou várias xícaras de café e dirigiu até a casa de sua ex-esposa. Quanto mais se aproximava, mais nervoso ficava. O que ela vai me dizer? Como vai reagir? Ele se perguntava. Se eu estivesse no lugar dela, provavelmente cuspiria na minha cara. Ele chegou à casa, que estava escondida atrás de uma alta cerca verde. Desceu do carro e tocou a campainha. Depois do que pareceu uma eternidade de espera, a porta se abriu. Regina estava lá com o bebê nos braços. Antônio permaneceu em silêncio, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Bem, entre logo, disse Regina simplesmente, afastando-se para deixá-lo passar. Acabei de saber de tudo sobre a gravidez, quero dizer, disse Antônio, esperando que ela fechasse a porta. Ela o olhou cuidadosamente e assentiu em direção à porta aberta da casa. Entre, tomaremos um café, disse ela, e entrou. Não me apetecia te colocar a par depois de tudo que aconteceu, disse Regina com calma enquanto caminhava para a cozinha. Sente-se, vou colocar a chaleira. Oh, como está Bela? Ela perguntou de repente. Está se recuperando. Não muito. Às vezes está melhor, às vezes pior. Seu humor e comportamento são terríveis. Por isso não me surpreendo, Regina sorriu, balançando o bebê que havia começado a chorar com o som da chaleira começando a ferver no fogão. Ela não era um anjo nem nos bons tempos, mas apesar de tudo, eu a tratei bem e me preocupei com sua saúde. E isto é o que obtive em troca. Ela confessou tudo, disse Antônio. Que ela e Gisela armaram uma armadilha para você. E qual era o propósito disso? Suspirou Regina. De onde veio tal ciúme em relação a mim e ao bebê? E este é ele, disse Antônio. Você disse que o bebê é um menino. Sim, um menino. O rosto de Regina se suavizou em um sorriso terno enquanto olhava para seu filho. Logo fará 4 meses. Como ele se chama? Antônio estendeu as mãos e Regina cuidadosamente lhe passou o bebê. Lucas. Lucas Oliveira. Soa bonito, não é? Soa muito bonito. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Querida, você pode algum dia me perdoar? Não era eu mesmo devido à doença de nossa filha. Descarreguei em você. Acreditei em tudo. Sabe, com a chegada do bebê, comecei a te entender melhor, respondeu Regina. Não sei como teria lidado se Lucas tivesse ficado doente, como eu teria me comportado então. Você pode me perdoar? Antônio repetiu a pergunta que mais lhe importava naquele momento. Veremos, respondeu Regina. 6 meses depois, eles celebraram o primeiro aniversário de Lucas. Não houve muitos convidados, apenas os mais próximos vieram. Os pais de Regina compareceram, seu pai se sentia melhor e pôde fazer a viagem. Também estavam presentes o pai de Antônio, Bela e sua avó. Não posso deixar de admirar sua bondade, sussurrou Antônio para Regina, aproveitando o momento em que estavam sozinhos na cozinha, preparando-se para servir as sobremesas para a celebração. Você perdoou Bela e minha sogra. Acho que elas perceberam o que fizeram e estão sinceramente arrependidas. De que adianta guardar rancor a vida toda? Além disso, Lucas tem a sorte de ter uma irmã como Bela. Sim, ela se desdobra por ele. Quem diria? Antônio sorriu. Ela o mima como se fosse o mais precioso. Inclusive abandonou o esporte e agora quer ser professora. Que Deus nos conceda todos os nossos desejos, disse Regina. Todos os meus desejos já se realizaram, respondeu Antônio. Tenho uma família real e sólida. Todos os meus entes queridos estão ao meu lado a cada dia. Eles se abraçaram e olharam através da porta aberta da cozinha para a sala de estar, onde seus entes queridos estavam reunidos ao redor de uma mesa.
Pessoas que haviam cometido erros e desejavam fervorosamente corrigi-los. Aqueles que haviam sido amargurados pelo desespero, mas encontraram força para superá-lo e se alegrar com as mudanças. Aqueles que lutavam contra doenças, mas inspiravam outros com sua bondade. E, é claro, aqueles que sabiam como perdoar seus entes queridos, porque a família é o mais importante e precioso em nossas vidas.